de tese. Vamos dar início, então, à banca de defesa de tese do aluno Marcelo Coelho de Sá, com o título Projeção da População de Beneficiários de Planos de Saúde Médico Hospitalar no Brasil, contribuição do envelhecimento populacional, do Pacto Intergeracional, para a espiral crescente da seleção adversa de beneficiários na saúde suplementar. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a disponibilidade dos membros dessa banca, a professora Ana Carolina Maia, da USP, o professor Cássio Turra, do CEDEPLAR, do FMG, e os professores Luana Mirra e José Wilton, que são professores aqui do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Marcelo e eu ficamos muito satisfeitos com a possibilidade e o aceite de vocês participarem dessa banca. Marcelo, você tem aí no máximo, então, 30 minutos para fazer a sua apresentação. Se puder antecipar um pouco, já que começamos um pouco atrasado, melhor. Em seguida, eu passo a palavra para os membros externos da banca começar a arguição. Tá bom? Tá ok. Boa tarde, todos me ouvem? Sim. Bom, primeiramente agradeço o aceite da banca, realmente é muita felicidade que eu recebi a possibilidade dos senhores e senhoras avaliar o meu trabalho, como o Marcos colocou. Bom, já me direcionando aqui, né, para tentar ser o mais breve possível, em virtude do atraso, que eu peço perdão. O objetivo do meu trabalho é fazer a projeção da população de beneficiários de plano de saúde médico hospitalar do Brasil. Vou fazer aqui inicialmente alguns apanhados, antes de chegar na pergunta de pesquisa, contextualizar um pouquinho as minhas motivações, né? Eu entrei na graduação em Ciências Atuariais no ano 2002. Em 2006, eu fui fazer parte da equipe de atuária do Hospital Unimed Fortaleza. Depois eu entrei na Unimed Fortaleza em 2007, 2006, 2007. Em 2008, eu fui para a Unimed Natal, onde na UFRN também comecei o mestrado, e depois eu voltei para Fortaleza trabalhar na Camed Vida, uma operadora de mercado. Depois passei para uma outra operadora de autogestão, que é a Camed Saúde. Em 2015, né, entrei no concurso para docente na Federal de Sergipe. E o que eu quero dizer com isso é que toda a minha vida acadêmica e profissional, ela sempre foi pautada na saúde suplementar do Brasil. E desde então, eu sempre, por ter atuado dentro do mercado, e também todas as minhas pesquisas serem direcionadas à saúde suplementar do Brasil, eu sempre observei um fenômeno que é o aumento das mensalidades dos planos de saúde, cada vez mais sendo superior ao aumento da renda, né? E isso daí sempre me causou uma pergunta: até quando esse modelo se sustentaria desta forma, né? Em que a mensalidade do plano de saúde ela cresce, em tese, no ritmo mais acelerado do que a renda, né? Isso daí são as minhas motivações iniciais. Então, nesse cenário aí, a pergunta de pesquisa foi de que maneira o processo... E aí, em meio a essa questão econômica de aumento da mensalidade bem acima da renda, existe um processo de envelhecimento populacional que está acontecendo, entre outras particularidades da saúde suplementar, como o Pacto Intergeracional, e que isso daí me motivou a fazer a pesquisa, né? Então, a pergunta de pesquisa é de que maneira o processo de envelhecimento agravará a seleção adversa de beneficiários e quais são as suas consequências, né, para a saúde suplementar do Brasil. O objetivo principal é projetar a população de beneficiários de plano de saúde até o ano 2050, observando nesse período o efeito do envelhecimento populacional, do pacto intergeracional e da variação dos custos médicos hospitalares, né? Além da questão econômica que influencia a renda, né? A hipótese de pesquisa é que o envelhecimento da população brasileira será o principal catalisador da espiral crescente da seleção adversa,
porque vai provocar o envelhecimento da população e, consequentemente, a redução da cobertura, né? Lembrando que, nesta hipótese de pesquisa, em que o envelhecimento aparece como, digamos, um principal fator para essa espiral crescente da seleção adversa, figura como um potencializador o pacto intergeracional, né? Em que a mensalidade dos mais jovens, em tese, ela será cada vez mais sobrecarregada em virtude da maior preponderância de pessoas idosas no plano. O objetivo específico número 1 foi contextualizar o marco regulatório da saúde suplementar, em síntese histórica. O objetivo do número 2, traçar um arcabouço teórico sobre a engenharia de funcionamento dos planos de saúde. No capítulo 3, eu elaborei um fluxograma que eu tento esboçar, né, ilustrar a engenharia de risco da saúde suplementar, como é que funcionam esses mecanismos de causa e efeitos da seleção adversa. No quarto, objetivo específico, eu tento abordar algumas questões alusivas à desigualdade social no acesso aos planos de saúde. No quinto, né, um objetivo específico, né, que foi traçado no início da pesquisa, era elaborar um novo modelo de estratificação de preços por faixa etária, partindo da hipótese de que o Pacto Intergeracional, o Pacto Intergeracional atualmente instituído, ele seria uma ferramenta de potencialização da seleção adversa, dado o envelhecimento da população. No objetivo 6, houve uma elaboração, essa engenharia de risco da saúde suplementar, eu abordei mais focada na questão do pacto intergeracional e no último objetivo específico eu busquei compor na projeção um horizonte de cenários por meio de uma simulação de Monte Carlo. E no capítulo 8, no objetivo específico 8, eu tentei observar a sensibilidade das variáveis perante a simulação da população. Bom, passando aqui os aspectos históricos, né, e mais os aspectos históricos e mais relativos à saúde suplementar, nesse fluxograma aí, que se encontra no capítulo 3, eu desenhei, né, ilustrei aqui como é que funciona, na minha visão aqui, a questão da interação entre as variáveis, né, que para o acontecimento da seleção adversa, que está aqui um pouco abaixo do centro da figura, né? Influenciando o reajuste do plano de saúde, né? No início, nós temos aqui a questão dos reajustes dos insumos médicos, do risco moral, das fraudes, das novas tecnologias chegando na saúde, práticas anticoncorrenciais dos prestadores, etc. Tudo isso daí influencia o aumento do preço dos serviços médicos e dos insumos, né? A chamada inflação médica. Eu estou falando de preço. Ao mesmo tempo que estas variáveis também influenciam a frequência de utilização, ou seja, eu tenho tanto um aumento no valor médio do procedimento ou do insumo, quanto também o aumento da frequência. Esse aumento do valor médio do insumo e da frequência, ele ocasiona uma variação no custo médico hospitalar, né? A chamada VCMH. A VCMH, por sua vez, é um parâmetro essencial para o reajuste do plano de saúde, o reajuste anual, então estou falando aqui de reajuste por faixa etária, e também para o processo de precificação, né? Os novos clientes, eles ingressam na operadora por meio de novos preços. Quando eu aumento, né? Quando eu pratico um reajuste nos planos de saúde e também preços mais altos, eu tenho uma tendência de exclusão eu tenho um aumento da exclusão de clientes, né, uma tendência de exclusão de clientes e uma tendência de redução de novos clientes, né, de novas adesões. Isto daí, ele influencia, então, uma prática da seleção adversa, principalmente se eu estiver em um ambiente de recessão econômica com aumento da restrição orçamentária e familiar, em que há uma priorização das pessoas que têm uma saúde mais debilitada.
Figurando também nesse processo para o acontecimento da seleção adversa, ao pacto intergeracional que, em tese, ele acaba agravando a mensalidade dos mais jovens para beneficiar os mais idosos, e isto tornando o plano desinteressante à população mais jovem e de menor risco, né? Também concorrendo nesse ambiente, a gente tem o envelhecimento da população brasileira. Bom, nesse caldeirão aí, então a gente tem uma perspectiva de agravamento da seleção adversa e o acontecimento desse fenômeno, ele provoca uma redução da cobertura dos planos de saúde, principalmente concentrada nos clientes de menor risco, de menor gasto, o que aumenta o risco assistencial dentro das faixas etárias e também envelhece a população de plano de saúde. Estes dois fenômenos aqui, eles, de maneira cíclica, aumentam a frequência de utilização dos serviços médicos. E aí eu tenho um fenômeno cíclico, né? Um fenômeno que ele se retroalimenta. Bom, aqui eu trouxe a cobertura da população de planos de saúde médico-hospitalar, que atualmente está em 22,4%, né, até 2023. Bom, vou antecipando aqui. Aqui eu ia mostrar a modelagem matemática que eu fiz alusiva ao envelhecimento populacional e o pacto intergeracional, né? Eu elaborei uma modelagem onde, à medida em que a população vai envelhecendo, eu tenho uma maior proporção de idosos, principalmente acima dos 80 anos, o quanto isso vai provocar de aumento no preço do plano de saúde dos mais jovens, né? Avançando aqui, então. Bom, vamos aqui para dados e métodos. Uma das fontes, eu precisava para elaborar. Então, assim, a gente observa que na minha pesquisa eu tento projetar a população, que na verdade eu tento projetar a cobertura em decorrência de duas variáveis: o preço do plano de saúde e a renda. O preço do plano de saúde eu obtive por meio da base, por meio da junção de três bases lá no portal de dados abertos do governo federal. O CIB, que é a base de beneficiários, a base de planos de saúde mesmo, e a base dos preços comerciais nas notas técnicas de registro de produto, né? Então, por meio dessas três bases, procedimentos em SQL, eu consegui elaborar essa base de preço. Também precisei da base de despesa assistencial, e aí eu utilizei a base TIS, né, uma base muito grande, que deu muito trabalho fazer a junção desses dados. E utilizei também a base do RPC, que é referente ao reajuste dos planos coletivos e da PNAD. Bom, outra fonte de dados também, Boletim Fox me deu também uma perspectiva até 2007 do IPCA, né? E, inclusive, o Boletim Fox ele traz também uma distribuição de probabilidade, frequências relativas em classes de IPCA. É possível notar que ninguém, nessas figuras aqui, a gente nota em que nenhuma dessas distribuições de probabilidade do IPCA ela é superior a 7%. Ou seja, até 2027, o Boletim Fox ele não prevê uma inflação acima de 7%. Isso aí vai ser mais importante mais à frente. A população brasileira, isso aqui foi um ponto que eu debati muito com o Marcos, né? Realmente isso aqui é um ponto bem sensível da tese, na nossa visão, de que o último censo de 2010, ele realmente é um censo bem, bem antigo, digamos assim, né? Relativamente antigo, e a projeção que nós temos aqui de 2000, do IBGE, feita com o censo de 2010, revisada em 2018, ela meio que se chocou, meio que eu fiz, na verdade, um ajuste dessa projeção por meio do censo 2022, né? Porém, quando o IBGE divulgar os dados do censo 2022, eu pretendo atualizar a projeção com esses dados.
Um ponto muito importante, né, uma base de dados muito importante para a pesquisa, que foi sugestão da banca de qualificação, foi a PNS. Né? A PNS, inicialmente, a banca recomendou o uso da verdade, né, até fazendo aqui um resgate. O meu primeiro método que eu utilizei, eu trouxe lá na banca de qualificação, de fato, o método havia algumas ele não ele havia algumas inconsistências, digamos assim, não sei se é a palavra mais adequada, mas o método ele era muito generalista, ele não tinha um detalhamento, e aí a banca de qualificação recomendou que eu utilizasse a PNS, inclusive aplicando a regressão logística. Infelizmente, não foi possível, eu não consegui obter bons resultados por meio da regressão logística, inclusive eu deixei eu mencionei isso na tese, porém a PNS ela se revelou muito importante para a pesquisa, porque ela tem estatísticas que eu não consigo em nenhuma outra fonte de dados, né, que é a cobertura dos planos de saúde por decil de renda e faixa etária. É justamente essa estatística que eu não tenho em outras fontes. Né? O nível de detalhamento da projeção foi por faixa etária, isso daí eu até abri uma subseção colocando que por faixa etária e sexo. E para ser bem franco, né, realmente assim é interessante abrir por sexo, porém na elaboração das projeções, se eu fosse dividir por sexo, realmente eu não teria tempo hábil para concluir o trabalho. Né? Mas assim eu pretendo fazer essa projeção aí para futuras pesquisas, estratificar por sexo e até outras estratificações. Inclusive eu coloquei lá nas considerações finais, né? Recursos tecnológicos e do método em si, né? Cobertura. O que eu pretendo, né? O objetivo foi criar uma função matemática que estime a cobertura dos planos de saúde a partir de duas variáveis, renda e preço. Né? Partindo do princípio que essas duas variáveis elas são muito importantes para definir a cobertura populacional. O preço do plano de saúde, como eu disse, eu consegui por meio das notas técnicas da ANS, foi um procedimento. Existem várias premissas que eu adotei para poder chegar naqueles preços. A cobertura dos planos de saúde, a renda domiciliar, eu consegui por meio das PNS 2013 e 2019. Né? Eu vou aqui para o apêndice D e E, que aí eu acho que fica mais claro explicar, explicar a sequência de passos para a realização da pesquisa. A PNS 2019, que está aqui na tela, ela consegue me dizer aqui, por faixa etária do IBGE, a cobertura em cada decil de renda. Né? Então, em cada decil, eu consigo ter a cobertura. A gente pode observar aqui nos decis maiores que a cobertura chega a 70%, enquanto no decil menor é menor do que 2%. Né? Isso aqui da PNS 2019 e eu também tenho da PNS 2013. Certo? Então, eu tenho aí 20 pontos. Para cada faixa etária, eu tenho 20 coberturas por decil de renda. Para cada faixa etária, eu tenho 20 coberturas por decil de renda. Eu consigo também a renda domiciliar per capita por faixa etária na PNS 2019. E também consigo na PNS 2013. Né? Aí uma premissa adotada, né, é que a faixa etária, a renda em todas as faixas etárias ela é igual. Eu igualei em cada faixa etária, a renda está igual. A renda muda por decil de renda. Já o preço médio do plano, em 2019, aí eu coloquei o preço por faixa etária, em cada faixa etária, tanto 2019 quanto 2013, certo? Passando aqui,
Bom, a partir do preço e renda, então eu tenho um coeficiente. Eu criei um coeficiente preço e renda que nada mais é do que a divisão do preço pela renda. É a representatividade do preço em relação à renda. Ou seja, a gente vê que nos déciles mais baixos, relativamente, o preço ele tem uma maior, ele corresponde ao maior percentual da renda. Né? Nos déciles mais altos de renda, o preço ele representa ele tem uma menor representatividade. E aí eu tenho a questão do meu coeficiente preço e renda. Tanto 2012, eu fiz isso tanto para 2019 quanto para 2013. Com isso, eu chego no apêndice E, que aí por faixa. Então, pegando aqui a primeira faixa como exemplo. Então, na primeira faixa etária, eu tenho 20 pontos do plano cartesiano. E são esses 20 pontos. É o coeficiente preço e renda. E o coeficiente? Cada ponto desse é a divisão do preço pela renda. Então, eu observo, e aqui no eixo Y, eu tenho a cobertura do plano de saúde, que eu consegui obter lá na PNS. No eixo X, eu tenho o preço que eu obtive lá pela INS, dividido pela renda que eu tenho lá na PNS. E aí eu observei isso aqui, mas na primeira faixa etária, por exemplo, eu observei essa curva aqui, em que nas primeiras tentativas eu tentei ajustar algumas equações de regressão, porém, até que o ajuste ficava satisfatório. Porém, quando eu ia fazer o teste, a sensibilidade era muito grande. Por exemplo, aqui eu ajustei aqui nesse período aqui uma regressão quadrática e aqui eu ajustei uma regressão potencial. A importância desse ajuste estar muito próximo dos dados é que se eu tentar ajustar aqui uma função que tente passar por todos esses dados, algumas estimativas vão ficar distantes dos dados reais. E isso daí estava prejudicando o meu teste. Né? Eu fiz depois um teste de 2013 a 2019 para saber o ajuste dessas equações de regressão. E aí realmente o teste não ficava bom. O teste melhorou muito quando eu ajustei duas equações de regressão em estágios, em momentos diferentes de coeficiente para esse renda. Bom, voltando aqui para a apresentação. Aqui é o método, né, é mais ou menos o que está no apêndice D e E. Vou passar aqui novamente. E aqui o teste que eu acabei de mencionar. Né? O teste mostra que em 2013, a minha quantidade. Então, assim, ó, lembrando, eu peguei a PNS 2013, peguei a 2019 para fazer uma modelagem por meio destes 20 pontos. Né? Em 2013, a quantidade real de beneficiários foi de 45 milhões e a minha estimada de 48. E aí, em cada ano, eu tenho os valores reais e em cada ano eu tenho a quantidade estimada. E aí eu tive as diferenças absolutas e relativas. Né? Me chamou a atenção em 2021, eu deixei isso, eu também falei muito isso daí na tese, e 2021, 2020 já também, né, mas 2021 principalmente, não houve um bom ajuste, e 2022 o ajuste já voltou, né? Isso daí provocado muito pela pandemia. Aqui é a lógica como se processou a simulação, né? Onde eu estimei um VCMH, na verdade, o preço do plano de saúde, a cada ano, né, eu tinha uma repetição do passo, a cada ano eu tinha um aumento do preço do plano de saúde em virtude do VCMH e em virtude, em tese, do pacto intergeracional, o que não aconteceu. Né? Me surpreendeu, é um resultado da pesquisa que eu não esperava, mas o aumento do preço do plano de saúde, ele decorreu basicamente, quer dizer, somente em virtude do aumento do VCMH. Com isso, a partir de eu tenho um novo preço, então assim, todo ano eu tenho um novo preço do plano de saúde oriundo de um novo VCMH, né? Esse VCMH
Esse VCMH ele é oriundo de uma projeção eu fiz uma projeção por meio eu fiz uma projeção do VCMH e fui estimando, eu fiz uma projeção da despesa assistencial pelo método Sarima e depois calculei cada VCMH, né? E depois eu também tenho o aumento isso daí ocasionou um aumento do preço do plano de saúde. A renda é uma outra variável que também vai influenciar o cálculo da cobertura, ou seja, aquelas equações de regressão que eu tenho, que foram modeladas, ela é uma equação em que a cobertura ela tem a cobertura é a variável resposta, e a variável independente é o coeficiente preço e renda, em que o preço ele vai ser reajustado em virtude do aumento do VCMH e a renda vai ser aumentada em virtude do IPCA, né? Digamos, então vai existir um aumento da renda. Isso daí eu fiz essa repetição de 2024 a 2050. Aí acontece a seleção adversa, né? Essa cobertura, esse novo cálculo de cobertura é aplicado em cima de uma nova estrutura etária da população brasileira, e aí eu observo o fenômeno da seleção adversa, né? Com isso, eu tive o envelhecimento da população de planos de saúde, a redução da cobertura e o aumento do risco assistencial em todas as faixas. Bom, aqui já entrando nos resultados, vou tentar aqui ser mais célere por conta do tempo, mas aqui eu tenho uma estimativa da população pela projeção IBGE 2018 e o ajuste que eu fiz desta projeção por meio do censo, né? Tem uma seção lá em que eu explico como eu fiz esse ajuste. Esse ajuste acabou reduzindo a projeção da população brasileira dessa forma. Isso daqui é o resultado do ajuste também nas pirâmides etárias, né, até de 2022 a 2050. Isso aqui é uma estatística PNS que foi muito importante para a projeção, que é um input no meu sistema de projeção, em que eu fixei, né, que a distribuição da população em cada faixa etária, né, por decil de renda. Isso aqui são os preços estimados por meio daquela base de dados das notas técnicas atuariais e de beneficiários. Isso aqui são os preços que eu obtive de 2003 a 2023. Isso aqui é a projeção do VCMH pelo método Sarima. A partir dela, eu aplico... A partir desse VCMH é que eu calculo o reajuste do plano de saúde. O reajuste... Então, assim, eu tenho um VCMH estimado, projetado. Esse VCMH ele vai ser o input para estimar o reajuste do plano de saúde, né? E como é que eu desenvolvi duas equações? Uma equação para o reajuste do plano coletivo e uma equação para o reajuste do plano individual. Essa aqui é o input do reajuste dos planos coletivos e aqui do plano individual, em que eu faço também menção a pequena quantidade de pontos. Então, o input aqui, esse X aqui, na verdade, é o VCMH que vai resultar em um reajuste. A renda, eu também tenho a renda de 2023, que eu peguei na PNAD. Eu tenho a renda por decil de renda, né? E eu também projeto essa renda como? Então, assim, eu estou projetando tanto a despesa, o preço do plano de saúde, como eu também estou projetando a renda. Isso aqui é um gráfico de dispersão que eu criei a partir de dados históricos de renda e IPCA, em que eu observo que quando o IPCA no eixo Y, no eixo X, desculpa, quando o IPCA ele vai até 7%, a renda do trabalhador, que está aqui no eixo, a variação da renda, desculpa, a variação da renda do trabalhador, em média, ela fica concentrada aqui entre 0% e 2,5%, né? Então, quando o IPCA, em outros termos, quando o IPCA é baixo, há um ganho real de renda. Quando o IPCA é alto, há uma tendência de perda real de renda do trabalhador. Lembrando que,
como eu coloquei, as projeções do Boletim Focus estimam que até 2027 que a inflação ela vai ser abaixo de 7%. Então, assim, só para eu não me alongar, mas voltando aqui nessa figura. Então, eu desenvolvi uma equação de regressão em cuja variável resposta é a cobertura do plano de saúde. Essa variável resposta, ela tem uma variável independente, que é a divisão do preço pela renda. O preço, ele aumenta em função do reajuste do plano de saúde, certo? O qual, por sua vez, é alimentado pelo VCMH. A renda, ela vai aumentar em virtude do meu IPCA, certo? E aí, mediante a projeção do preço e a projeção da renda, eu tenho uma projeção de coeficiente preço e renda que, na hora que eu aplico na hora que eu aplico na regressão de cobertura do plano de saúde, eu tenho uma nova cobertura relativa, essa cobertura relativa. Essa cobertura relativa eu aplico em cima da estrutura etária da população brasileira que eu ajustei pelo censo 2022. Bom, esse foi o método. Aqui é o resultado, né? A projeção, aqui eu faço um resgate histórico de 2000 até 2014, a gente observa o crescimento da cobertura dos postos de saúde. De 2014 até 2021, a gente observa, 2022 por aí, até 2018, a gente observa uma queda. Com a pandemia, a gente tem um efeito aí, um outlier, né? Na verdade, a gente tem um efeito atípico em que eu já estou até justificando. A renda do trabalhador, o preço o preço do plano de saúde, ele aumenta mais do que a renda, porém a cobertura aumenta, né? É um efeito atípico. E aí eu tenho aqui a projeção. A projeção estima que até 2050 a cobertura do plano de saúde vai voltar para vai chegar a um patamar de 9,5%, aproximadamente aí 10%. Em cada faixa etária, a gente percebe aqui nos aspectos demográficos, né, que a última faixa etária, todas as faixas etárias têm uma cobertura, uma redução da cobertura, porém a faixa etária acima de 60 anos é a que sofre menos com essa redução da cobertura. Proporcionalmente, as faixas etárias mais jovens crescem, enquanto a faixa etária de idosos aumenta. Perdão. A cobertura, e aqui eu faço também a cobertura dos planos de saúde por subgrupo etário, né? As faixas, nos subgrupos etários mais jovens, há uma perda também de cobertura. No entanto, proporcionalmente, aí eu já chamo a atenção aqui que de 0 a 4 anos, dentro da faixa etária de 0 a 14 anos, dentro da faixa etária de 0 a 14 anos, a turma de 0 a 4 anos de idade passa a ter, de 2024 a 2050, passa a ter uma maior relevância. Quando eu vou lá para a última faixa etária, também acontece uma redução de cobertura, a última faixa etária acima de 60 anos, em todos os subgrupos etários, né? Há uma redução da cobertura, porém, ó, essa lista aqui, essa linha, desculpa, essa curva vermelha aqui em maior destaque, 80 anos, é a que é a que cai de maneira menos acelerada. E quando eu vou observar em termos proporcionais, os beneficiários com 80 anos ou mais, dentro do grupo etário de 60 anos ou mais, eles aumentam bastante a representatividade deles. Até esse momento da pesquisa, isso daí era um sinal de alerta, porque, dado que o Pacto Intergeracional é o compartilhamento de risco, né, entre a última e a primeira faixa etária, se eu aumento muito a proporção de pessoas idosas, né, a gente espera que haja um sobrecarregamento da população mais jovem. Né? Aqui, indicadores demográficos, né, a razão de dependência total nos planos de saúde se mostra mais agressiva, principalmente a partir da década de 40, razão de dependência de idosos também, e o índice de envelhecimento. Aqui a proporção de beneficiários, né,
com menos e mais de 59 anos. Né? A gente percebe que a proporção de pessoas com 59 anos ou mais, ela cresce. E aí, quando a gente faz essa estratificação, fica mais nítida ainda a população de 80 anos ou mais, né? Que ela passa a ter uma maior relevância na última faixa etária da INS. Isso daqui é a relação, a divisão entre cada faixa etária dessa e a despesa assistencial da primeira faixa etária de 0 a 18. Ou seja, aqui eu quero chamar a atenção o seguinte: a primeira faixa etária, que é de 0 a 18, ela tem uma relação, a despesa dos beneficiários de 0 a 4 anos em relação à despesa dos beneficiários de 0 a 18 anos é de 1,4. Né? Ou seja, a gente percebe que, em média, os beneficiários de 0 a 4 anos gastam mais do que a turma de 0 a 18 anos. Também a gente observa que, rompendo a barreira de 6, a gente tem os beneficiários de 70 a 79 anos, rompendo quase igual. Porém, os beneficiários de 80 anos ou mais, eles têm uma relação aí de quase 9 vezes. Isso daqui é a projeção da relação do N, né? A relação entre a divisão da despesa da última faixa etária pela primeira faixa etária, em que até 2050 essa relação ela não atinge a casa de 6 vezes, ela não ultrapassa a relação de 6. E aí eu fui em busca de entender se isso daí realmente era um comportamento normal, o que é que estava acontecendo. E eu observei que nas notas técnicas atuariais, em aproximadamente 75% delas, a relação entre a última faixa etária e a primeira faixa etária não ultrapassa 6 vezes. Né? Então, assim, em 75% das notas técnicas atuariais, elas afirmam que essa relação entre a última e a primeira faixa etária não é maior do que 6. Aqui eu faço uma simulação, né, que é o teste de sensibilidade, onde nessa coluna aqui eu tenho a população, a minha projeção, que sai de 24,5 até 9,4. Aqui é uma simulação em que todas as variáveis estão fixadas, evidentemente mantém-se o percentual encontrado em 2023. E aí aqui eu digo, se tudo ficar constante e somente a variável renda aumentar, né? Então, assim, se a população ganhar cada vez mais, a cobertura do plano de saúde tende a chegar a ser metade, né? Dobrar praticamente, mais que dobrar até 2050. E que se a renda não aumentar, o reajuste ele quase que aniquila os planos de saúde. Né? Ou seja, em uma situação hipotética em que a renda não aumenta, não há ganho real de renda, se não houver ganho real de renda, até 2050 o setor de saúde suplementar ele é extinto, praticamente. E aqui o efeito do envelhecimento populacional, que não se mostrou, digamos assim, o principal fator, mas é um fator preponderante também para a redução da cobertura populacional. Aqui é o teste, aí aqui já é um outro teste que eu vario. Se a renda for zero, a população, a projeção cai para níveis próximos de 7, se o crescimento da renda for de 2,5, a cobertura aí fica quase em 13%. Né? Algo semelhante também encontrado no VCMH, em que se eu não tiver VCMH, a cobertura ainda assim cai. Isso aqui também é um efeito do envelhecimento. Né? Bom, e aqui eu coloquei um processo estocástico. Como eu tenho eu fiz um processo aleatório, né, uma simulação de Monte Carlo, variando, né, criando distribuições. Por exemplo, a renda é uma variável que segue uma uniforme de 0 a 2,5%. Né? E isso daí, e a inflação também, ela tem aquelas distribuições de probabilidade lá do IPCA. Então, eu montei esse processo estocástico aqui, que ele também trouxe esses desvios aqui em torno dos resultados. Eu esperava maiores desvios, confesso, porém, também não me surpreendi. Acho que são desvios aí dentro de algo bem razoável. Bom, e é isso. Vou parar aqui de compartilhar.
Bom, e aí, tá no mudo, Marcos. É isso, agradeço aí a apresentação, peço desculpa, estou um pouco nervoso, tive outras questões pessoais hoje aí que tem me atrapalhado bastante o dia. Até comentei com o Marcos e realmente eu não acho que eu não fui muito bem na apresentação, o que não é comum para mim. Bom, então, sem mais